Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula? Bom, nessa videoaula vocês vão ver um pouquinho sobre equações do primeiro grau, tá? Então, olha só, essa é a bibliografia que eu estou utilizando, tá? O livro pré-cálculo, ok? Bom, quando falamos em equações, né, mistura letras, normalmente o estudante não gosta muito, porque tem letra junto com número, tá certo? Mas, gente, não é um bicho de sete cabeças. Olha só, toda vez, né, que eu quero escrever um problema prático, tá? Numa linguagem matemática e preciso então resolver, eu utilizo equações e inequações. Então, esse seria o principal objetivo do tema, tá? Pegar um problema prático, tá? E traduzir isso numa linguagem matemática, então resolver, ok? Bom, então, toda vez que a gente pega um texto escrito lá, tá? Pega esse texto escrito e converte ele num modelo matemático, isso é conhecido na matemática por modelagem, tá bom? A gente pega um texto lá em português, olha que interessante. E do português nós convertemos para matemática. E isso então é a modelagem matemática, tá? Bom, equação então é o quê? É uma afirmação de que duas expressões são iguais. E essa igualdade, ela é representada por esse símbolo aqui, do igual. Então, se eu falo, ó, C igual a D, eu estou afirmando que C igual a D. Ó, 3x igual a 4. Então, olha, essa expressão 3x é igual a essa expressão 4. Olha, 2x menos 5 igual a 8. Então, esse lado da minha equação, 2x menos 5, é igual a esse outro lado aqui, que é 8, tá? E por aí vai, tá bom? Então, olha só, toda vez que nós temos uma equação onde o expoente da minha variável é 1, olha, minha variável, a minha incógnita, aqui é x, tá certo? Então, quando não aparece nenhum expoente, é porque está elevado a 1. Então, se está elevado a 1, eu tenho uma equação do primeiro grau, tá? Ah, um spoiler aí das próximas videoaulas. Se eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0, qual é o maior expoente aqui nessa minha equação? É o 2, concorda? Então, essa seria uma equação do segundo grau, ou uma equação quadrática, tá? Então, perceberam a diferença entre a do primeiro grau e a do segundo grau, tá certo? Muito bem. Outro spoiler aí para vocês. Lá, quando a gente chegar na unidade 3, veremos funções. E veremos, então, a equação de uma reta. E vocês vão perceber que a equação de uma reta é uma equação do segundo grau, tá bom? Spoiler para vocês. Bom, então vamos aqui ver esse exemplo. 2x mais 2 igual a 1. Então, eu tenho a minha incógnita, ou variável, é o x, tá certo? Se eu quero achar o valor de x, ou seja, eu preciso encontrar o valor que eu substituindo aqui faz dessa expressão, dessa equação uma verdade, uma sentença verdadeira, tá certo? Então, para eu resolver qual é o valor de x, a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: tudo que está com x para um lado da equação, então, ó, 2x, tá certo? Igual, não tem mais nenhum x, repito 1. Agora, esse 2, ele vai se movimentar, tá certo? Ó, ele vai, né, um salto aqui. Ele vai sair daqui, desse lado, e vai para cá. Toda vez que isso acontecer numa equação, a gente troca o sinal. Então, se é positivo, passa a ser negativo, tá certo? Se está multiplicando, passa a dividir. Ou se está dividindo, passa a multiplicar. Se é negativo, vira positivo. Então, olha só,
continuando, eu vou ter, então, 2x igual 1 menos 2. Olha só, menos, tá certo? Porque o 2 é maior do que 1. Então, menos 1. Agora eu consigo achar o valor de x, ó. Novamente, eu vou ter aqui uma mudança aqui de posição dos números, tá certo? Então, olha só. O 2 está multiplicando o x, eu vou precisar passar ele para cá. Porque eu preciso achar só o valor de x. Então, olha, se ele está multiplicando, ele vai passar para cá o quê? Dividindo, tá certo? Então, olha só, x é igual a menos meio, tá certo? Então, vocês podem... O que eu estou dizendo aqui? Que nessa equação, para essa equação, né, ser verdadeira, para eu satisfazer, né, quando eu satisfaço essa igualdade aqui, o valor de x precisa ser igual a menos meio. Então, olha só, por exemplo, então vamos fazer a prova aqui, ó, menos meio, tá certo? Mais 2 igual a 1. Então, olha, na multiplicação, sinais diferentes é menos. Menos 2 sobre 2 mais 2 igual a 1. Menos 2 sobre 2 vai dar menos 1, porque eu estou na divisão. Sinais diferentes, ó, menos e mais é sempre menos, tá? Então, menos 1 mais 2 igual a 1. Menos 1 mais 2 é 1. Então, ó, de fato, 1 é igual a 1. Então, eu achei o valor de x que satisfaz essa igualdade, tá? Qualquer outro x não vai satisfazer, tá bom? Então, continuando a gente resolver exercícios, ó. 3 menos 7x igual a 21. Então, eu vou colocar tudo que tem x para um lado, tá certo? Ó, 3 vai passar para cá, mais 3 passa menos 3. Então, menos 7x, tá certo? Igual 18, né? 18, 19, 20, 21. Então, x vai ser igual a menos... Ó, vou fazer devagar. 18, ó, tá multiplicando, passa para cá, dividindo. Menos 7, tá certo? Então, esse sinal de menos eu posso passar aqui para cima. Menos 18 sétimos, tá certo? Muito bem. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, pessoal, posta lá no fórum de dúvidas, tá bom? Ou tira um print, fala comigo, tá? Não fiquem com dúvida. Olha, vamos fazer essa daqui. Antes de eu resolver quem é x, né, achar o valor de x, eu preciso fazer uma distributiva aqui, tá vendo? Vou pegar esse 3, multiplicar por x, 3x mais 3 vezes 2, 6, igual a 5x menos 12. E vou agora arrumar essa casa aqui, tá certo? Tá bagunçada. Então, ó, preciso passar o 5x para cá, tá certo? E preciso passar o 6 para esse lado. Então, tudo que tem letra para um lado da equação, tudo que tem número para o outro lado da minha equação. Então, agora só lembrando, ó, repito 3x, ó, aqui é como se fosse mais, passou para cá, menos 5x, tá certo? Menos 12, o mais 6, ó, vai passar para cá, menos 6. Então, olha, menos 3x menos 5x menos 2x, igual a menos 18. Tá certo? Então, ó, x é igual a menos 18. Ó, tá multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, a regrinha lá dos sinais. Na divisão, sinais iguais é sempre positivo. Então, isso aqui é igual a 9, tá certo? Tudo bem? Qualquer coisa, pausa o vídeo, tá? Olha, mais um aqui que eu quero fazer com vocês, tá ok? Então, nesse exercício aqui, primeiro, eu vou igualar os denominadores, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser igualar esses denominadores. Como eu faço isso, né? Como fazer? Então, olha só, é bom que a gente lembra lá de fração, ó. 3, 4, 6 e aqui como se fosse o 1.
Então, eu faço o quê? MMC, tá certo? Ó, 3, 4, 6 e 1. Então, eu vou dividir por 2. Esse aqui não é divisível, então é 3. Aqui, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 1 eu repito. Continuo, ó, tendo que dividir por 2. Aqui não é divisível, eu repito. 2 dividido por 2 é 1. 3 e 1. Eu preciso reduzir todo mundo a 1. E agora, olha, eu preciso dividir por 3. Então, 1, 1, 1 e 1. Olha só. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, tá certo? Então, agora eu tenho um novo denominador aqui para todo mundo, que é igual a 12, tá certo? Muito bem. Agora eu preciso descobrir aqui qual é o número que eu multiplico por 3, que vai dar 12, tá certo? Eu não posso simplesmente tacar um 12 aqui e não mexer em mais nada, porque eu estaria fazendo matemática, e não é matemática, tá bom? Então, ó, 4 vezes 3 é 12. Então, aqui vai ficar 4, que multiplica 4x menos 2. Ó, aqui vai ficar o 3, porque 3 vezes 4 vai dar o 12 daqui. Então, 3 que multiplica 2x menos 3, tá certo? Aqui vai ser 2, porque 2 vezes 6 é 12. Para bater aqui, então aqui vai ficar 2 que multiplica 5 menos x, tá certo? E aqui eu preciso multiplicar por 12. 12 vezes 1, 12, para dar esse 12 aqui. Então, vai ficar, então, 12 vezes 2, tá certo? Muito bem. Continuando, gente. Ó, aplicar a distributiva, tá? Ok? Ó, aqui é a mesma coisa. Aqui também, tá certo? Então, vai ficar, olha, 4 vezes 4x, 16x. Menos 4 vezes 2, 8. Mais 3 vezes 2x, 6x. Menos 3 vezes 3, 9. Igual a 2 vezes 5, 10. Menos 2x. E 12 vezes 2, 24. Com esse menos aqui, menos 24. Ah, professor, e os denominadores? Os denominadores eu não preciso carregar, porque tem 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui. Então, como eu tenho essa igualdade, eu posso simplificar os denominadores, tá? E agora só vou ficar, então, com a parte de cima da minha fração. Então, por isso que é muito legal igualar os denominadores para a gente não precisar estar trabalhando com eles. Então, agora, ó, 16, vou passar tudo que é x para um lado, ó, tá certo? Então, ó, menos 2x passou para cá, mais 2x, tá? Olha só, repito o 10, menos 24, mais 8, mais 9, tá ok? Muito bem? Então, aqui vai ficar, ó, 16 com 6, 22, tá certo? Com 2, 24x, ok? E desse lado aqui eu vou ter, olha, 10, tá certo? Com mais 17, 27, menos 24, tá certo? Que vai dar 3. Então, agora, olha só, eu preciso fazer o quê, ó? Isolar o x, tá certo? Então, só repetindo aqui, ó, 24x igual a 3. Então, x vai ser igual a 3, ó, o 24 tá multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vou simplificar essa fração, né? Porque 24 é múltiplo de 3, ou seja, é divisível por 3. Simplifico tudo aqui por 3, vai ficar 3 dividido por 3, 1, 24 dividido por 3, 8. Então, x igual a 1/8 é a solução dessa equação. Vocês podem, né, substituir aqui e tirar a prova, tá bom? Fazer a prova aí, para ver que tá certinho. Muito bem. Agora, olha só. Ele quer verificar se 3/5 é uma raiz da equação. Gente, raiz da equação é exatamente aquele valor
que vai satisfazer essa minha igualdade. Então, olha só, onde tem x, eu vou substituir por 3/5, tá certo? Eu posso, para melhorar a minha vida, para eu não ficar trabalhando com denominadores e a chance de eu errar ser maior, eu posso fazer como eu fiz na outra. Então, primeiro passo, eu igualar os denominadores, tá certo? Deixa eu... Olha só, então eu vou fazer a primeira coisa aqui, ó, igualar os denominadores. Ok? E para isso a gente sabe, ó, que precisa fazer o MMC. Ó, entre 2, 6 e 1. Divido por 2 dá 1. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. E agora divido por 3, porque eu preciso reduzir tudo a 1. 2 vezes 3, 6, tá certo? Muito bem. Agora eu vou, então, escrever a minha equação com o novo denominador, que é igual a 6, tá certo? Então, aqui, olha, 2 vezes quanto dá 6? 3. Então, 3 vezes 5, aí eu vou multiplicar, né? 3 vezes 5x, 15x, tá certo? Agora aqui já é 6, então aqui vai ter que ser 1, porque 6 vezes 1 é 6, já tá aqui. Então, aqui vai dar 5x mesmo, e aqui vai ter que dar 6. 6 vezes 2, 12, tá certo? Bom, como tá tudo, né, com o mesmo denominador, eu posso simplificar os denominadores e aqui vai ficar 20x igual a 12. E agora eu vou substituir o x por 3/5, tá? Espera aí que eu vou arranjar um espaço aqui, ó. Vou aqui para cima, tá bom? Acompanha comigo. Então, vai ficar 20 vezes 3/5 igual a 12. Então, gente, eu posso simplificar esse 20 com esse 5, tá certo? Então, ó, 20 dividido por 5 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 é igual a 12. Satisfaz essa igualdade, então, 3/5 é uma raiz dessa equação aqui de cima, tá bom? Muito bem. Vamos ver esse daqui, ó. Verifique se 3 e 2 são soluções dessa equação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar para o 3. Ó, olhando aqui para o número 3, vai ficar 3 ao quadrado menos 7 vezes 3 mais 12 igual a 0. 3 ao quadrado é 9, 7 vezes 3 é 21, mais 12 igual a 0. Então, ó, 9 com 12 vai dar 21. Então, 21 menos 21 igual a 0. 0, de fato, é igual a 0. Então, 3 é solução. Agora, vamos fazer aqui para o 2, tá certo? 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 12 igual a 0. 4 menos 14 mais 12 igual a 0. 4 menos 14 vai dar menos 10, mais 12 igual a 0. Então, ó, 2 menos 10 mais 12 dá 2, é diferente de 0. Então, 2 não é solução, tá bom? Muito bem. Bom, eu quero... Já tá chegando no finalzinho da videoaula, tá? Vamos transformar esses problemas em soluções, em equações e resolver. Então, ó, somando o dobro de um número é 2x. X é o número que eu não conheço, tá bom? Com o seu triplo, ó, 3x. Obtemos, a gente traduz para essa igualdade aqui. Tá vendo? Então, eu peguei, ó, converti um texto em uma equação, tá? Então, eu modelei esse problema aqui. Então, 5x igual a 125. X vai ser 125 dividido por 5. Então, x vai dar 25, tá bom? Muito bem.
Agora vamos fazer esse outro aqui, ó, somando a metade de um número, então esse número desconhecido eu vou chamar de x, então metade de um número eu sei que divide por 2, a terça parte, então, ó, somando, soma aqui, terça parte eu divido por 3, tá certo? Isso aqui, desse mesmo número, obtemos, então, igual a 30, tá certo? Então, a mesma coisa, gente, eu vou primeiro colocar todos no mesmo denominador. Então, a gente já viu que o MMC entre 2 e 3 é igual a 6, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então vai ficar aqui 6 mais 6 igual a 6. Aqui vai dar 3, 3 vezes 2 é 6, ok? E 3 vezes x, 3x. Aqui vai dar 2, 2 vezes 3, 6, ok? E 2 vezes x, 2x. E aqui vai dar 6. 6 vezes 30, tá certo? 180, tá bom? Então, agora eu posso simplificar os denominadores, que são todos iguais, numa equação, tem essa igualdade. 3x mais 2x, 5x igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 5, onde, então, x vai ser igual a 36. Então, esse número é 36. Muito bem. Então, essa era a proposta da videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Façam com calma, revejam os exemplos, exercícios. Qualquer coisa é só falar comigo. Tchau, gente. Bom estudo.